Fala pessoal, tudo bom com vocês? Como sempre, espero que vocês estejam bem, né? Porque estejam com saúde, ninguém pegou Covid, se Deus quiser. Pessoal, vamos lá. A aula passada, então, que eu havia gravado no começo da pandemia, que eu falei pra vocês, né? Foi a parte inicial, né? De perfuração de um poço de petróleo. Na qual na aula passada a gente falou de alguns dos principais sistemas, né, de uma sonda de perfuração. No caso aqui a gente está falando de uma sonda onshore, tá? Ou seja, uma perfuração terrestre, né, sem ser no mar. E a gente falou de sistemas de sustentação, né, sistema de movimentação de carga, sistema de rotação. E a gente ia começar então agora na aula de hoje o sistema de circulação, tá? Já iniciando assim, o sistema de circulação está relacionado com o que, pessoal? Como vocês viram, numa perfuração do tipo rotativa, né, que são as utilizadas hoje em dia, diferentemente lá do Coronel Drake, né, que era por percussão, né, então hoje é rotativa, como eu já disse. Você precisa, durante a perfuração, estar circulando o fluido de perfuração, lembra lá? Quais eram as funções mesmo do fluido de perfuração, né? As principais funções era lubrificar a broca, né? Durante a perfuração rotativa. O que mais? Era carrear o cascalho, né? E também, além de carrear o cascalho, o que mais, pessoal? Resfriar a broca, né? Porque ela está em atrito lá com a rocha, né? Deixa eu botar meu óculos aqui, licença. Tá? Então, vamos ver como que é esse sistema de circulação, porque vocês, não sei se vocês se perguntaram, né? Ah, beleza, professor, eu começo a circular um fluido de perfuração lá, vai passar por dentro da minha coluna de perfuração, vai sair pelos jatos da broca e carrear todo o cascalho lá para a superfície. E o que que faz com esse fluido de perfuração? É jogado fora, reaproveita, né? Então é agora que a gente vai ver, né? Ou é tratado esse fluido de perfuração e reutilizado, né? Então vamos ver isso agora, tá? Então o sistema de circulação são os equipamentos que permitem a circulação e o tratamento do fluido de perfuração, tá, pessoal? Então olha aqui, o fluido de perfuração, quando ele sai lá pelo jato da broca aqui e vai carreando o cascalho até a superfície, né? Ele vai, pessoal, para um sistema de tratamento, tá? Que inicia com a peneira e tal, e depois ele é armazenado no dique ou num tanque, né? E depois ele é bombeado novamente, ou seja, é um circuito fechado, tá, pessoal? Até porque normalmente os fluidos de perfuração que são utilizados normalmente são a base óleo, né? Eles são poluentes, tá, para o meio ambiente, né? Então você jogar isso ao meio ambiente, você vai tomar uma multa absurda, tá? Então eles reaproveitam e até porque o fluido de perfuração não é barato, né? É caro. Imagine se tivesse que ficar para perfurar um poço, vamos dizer, de 3 quilômetros aí, tivesse que ficar usando fluido de perfuração novo, né? Então é assim, é um circuito fechado. Então o fluido sujo que chega até a superfície, ele é tratado, armazenado no tanque, depois da bomba volta lá para dentro do poço para exercer as suas funções, tá? A gente vai ter uma aula só de fluido de perfuração, então eu não vou entrar muito especificamente nos tipos de fluido de perfuração, mas basicamente a gente tem fluido de perfuração a base óleo, base água e base gás, tá? Até de gás a gente tem. Então, esses detalhes maiores assim com relação ao fluido de perfuração em si, a gente vai ter uma aula só disso. Então aqui vamos nos basear no sistema de circulação, né? Os equipamentos que compõem, como que é feito, tá? Então vamos lá. Aqui eu coloquei uma figura que explica melhor, tá? O sistema de circulação. Então basicamente você tem um tanque, tá? Que é chamado tanque de lama ou tanque de fluido de perfuração. Pessoal, normalmente o fluido de perfuração também é chamado de lama, tá? Ou do inglês mud, né? Mud, né? M-U-D, tá? É... Então, essa lama de perfuração, né? Ela é bombeada aqui do meu tanque de lama. Normalmente, pessoal, como esse tanque de lama às vezes não fica no nível maior
para que esse fluido chegue sozinho, né, para que esse fluido de perfuração chegue sozinho na bomba de lama, tá? Então, normalmente, nesse trecho aqui, ó, até chegar na bomba de lama, são usadas bombas centrífugas, tá? Para bombear esse fluido, para tirar do tanque e levar até a bomba, e depois essa bomba de lama que vai dar a pressão, né? Para levar o fluido de perfuração até o fundo do poço lá, tá? Saindo pelos jatos da broca. Então tem um tanque de lama, vão ter umas bombas centrífugas, tá? Aqui nessa linha. Essa linha que vai até a bomba é chamada de linha de sucção, tá? Passa aqui pela bomba de lama, a gente vai ver os tipos de bomba, então fica tranquilo, né? Aí vai ter, saindo da bomba, tem a linha de recalque, né? Que é a saída ali da bomba. E depois ele vai para o tubo bengala. Por que tubo bengala, pessoal? Esse tubo bengala é o tubo rígido na vertical que vai levar o fluido de perfuração lá em cima na torre, né? Porque lembra lá, por onde o fluido de perfuração vai entrar? Eu falei na aula passada, ele entra pela cabeça de injeção, né? Ou suível, né? O que o suível faz mesmo? Qual que era a função do suível? Era, qual que era? Vocês lembram? Era de separar as partes estáticas, né? Da perfuração, que são os cabos que estão lá na parte de cima, das partes rotativas, que é o que está para baixo, né? Que, como eu disse, é uma perfuração rotativa, tá? Então é pelo suível que a mangueira de lama é uma mangueira flexível, tá? Vai entrar. Aonde que ele entra no suível? Essa mangueira, pessoal, é encaixada no chamado gooseneck, tá? Ou pescoço de ganso, tá? Lá no suível. Então tá aqui, ó, a imagem de um suível e aqui tá o gooseneck. Olha aqui, é o pescoço de ganso, tá? Que é por onde entra o fluido de perfuração e onde é encaixado essa mangueira flexível aqui de lama de perfuração, tá? Então o tubo bengala é rígido, né, na vertical, e como eu disse, ele tem que ser nessa vertical porque lembra que a torre ou o mastro, né, é alto e toda a coluna de perfuração ao longo da perfuração, né, ela vai estar subindo e descendo. Então esse tubo aqui precisa ser flexível para a hora que subir, né, lá na minha torre, ele chegue sem quebrar, né, e a hora que descer também tenha, então ele tem um comprimento aqui que dá para ir tudo lá na torre, né, subir ou descer tudo, tá? Sem que arrebente essa mangueira de lama, tá? Deixa eu tirar aqui o desenho. Então olha só, continuando aqui, então o fluido de perfuração vai entrar no meu interior então da coluna de perfuração, né? Vai passar por toda a coluna de perfuração e vai sair lá no jato da broca, tá? Saindo no jato da broca, ele carrega o cascalho até a superfície e sai pela linha de descarga lá em cima, né? Na superfície do meu poço e cai na parte de tratamento, iniciando pela peneira de lama. A gente já vai entrar nessa fase de tratamento daqui a pouco, né? Então, esse daqui é o sistema de circulação, tá vendo? É um circuito fechado, ó, sai daqui do tanque e retorna para o tanque, tá? Elas são divididas em três fases, né? Fase de injeção, né? Que vem até aqui, até o jato da broca. A partir do momento que sai do jato da broca, é a fase de retorno, que vai até o sistema de tratamento, que daí entra a fase de tratamento, ok? Pessoal, aqui eu estou explicando só como o sistema de circulação funciona. Na segunda etapa desse curso aqui que vocês estão fazendo, Engenharia de Petróleo, vocês vão aprender a detectar um kick, tá? A gente vai fazer cálculos, né, utilizando a estática de fluidos para a gente ver se teve um kick ou não. Então, uma das formas de você observar esse kick é quando aumenta o volume aqui no tanque de lama. Se aumenta, por exemplo, você tem um volume fixo aqui de tantos litros, né? Aí de repente aumenta a quantidade de fluido aqui dentro, de líquido aqui dentro, né? Você aumenta a litragem aqui dentro do tanque. Então o que está acontecendo? Quer dizer que você está produzindo alguma coisa do poço. E sempre eu falo, tá, pessoal? Fique bem claro. Durante a perfuração, você não quer produzir nada, não pode produzir. Se produzir, é capaz de dar problema lá, né? Se não for detectado esse kick, né? Você acaba tendo blowout, que é quando explode tudo lá na plataforma. Então vamos continuar aqui.
Olha só, as bombas de lama, tá? Aqui tá os tipos de bombas de lama, que são as duplex e as triplex, tá? Aqui no caso são do tipo triplex, as que estão aqui. Essas bombas de lama, ela pode ter o funcionamento tanto com motor a combustão ou como motor elétrico. Normalmente é utilizado o motor elétrico mesmo para bombear o fluido, e esse motor elétrico vai estar ligado num gerador que normalmente é um gerador turbodiesel, né? Que gera energia para essas bombas, porque normalmente a perfuração é feita em lugares remotos, né, e que você não tem uma rede elétrica decente ou às vezes nenhuma rede elétrica, né, que possa alimentar essas bombas de lama, tá? Então, lembra que eu falei para vocês que para tirar o fluido de dentro do tanque e levar até as bombas, são utilizadas bombas centrífugas, né? Então tá aqui, ó. Essas daqui, ó, são bombas centrífugas, tá? Que tiram o fluido ou a lama de perfuração de dentro do tanque e leva para essas bombas aqui. E saindo dessas bombas tem a linha de recalque, que é essa daqui amarelinha aqui, tá vendo? E depois dessa linha de recalque ela vai lá para o tubo bengala, que é o tubo vertical rígido, e depois entra lá no suível para entrar no interior da coluna de perfuração. Ok? Então vamos lá. Sistema de circulação. Aqui eu coloquei só para vocês terem uma ideia, né, da nossa plataforma aqui no geral, onde normalmente fica a bomba, né? Então o fluido de perfuração é succionado dos tanques pelas bombas de lama e injetado na coluna de perfuração, que foi o que a gente já falou, tá? Olha só, os tipos de bombas, como eu estava falando, né? Tem as bombas duplex e as bombas triplex, tá? As bombas duplex, o próprio nome já diz, usa dois sistemas de pistão, e as triplex são três sistemas aqui de cilindro com pistão, tá? É, olha só, quais são as diferenças entre elas, né? E para onde elas são usadas? Nas bombas duplex, né, são utilizados dois liners, como eu já disse, tá aqui, né? Os dois liners que saem. Mais rara no mercado, mais pesada para a mesma potência do que da triplex, por exemplo. Ela possui ação dupla, né? No caso, tanto na ida como na volta do pistão ele tá bombeando a lama de perfuração. Devido a essa ação dupla, ela desloca mais lama em um golpe, tá? Porque ela tem essa ação dupla. E o pistão tem que ter um bom selo, tá? Nesse tipo de bomba. Já as bombas triplex, pessoal, ela possui três liners, né? Então vocês estão vendo aqui são três. Tem um menor peso comparado com as bombas duplex. Fácil manutenção, menor custo, desloca maior volume a altas pressões e possui ação simples de funcionamento, tá? Lembrando, a gente já vai ver já como que é a ação desse funcionamento, eu já vou explicar melhor para vocês no vídeo, tá? E aí eu pergunto para vocês, pessoal, numa perfuração offshore, né? Perfuração lá no mar, que usa uma sonda de perfuração flutuante, no caso, né? Aí a gente vai ter uma aula só disso também, tá, pessoal? De tipos de sonda de perfuração e depois de plataformas, tá? Sondas de perfuração são utilizadas só para perfurar. Quando é para produzir, a gente é chamado de plataforma, como eu já disse para vocês. Então, olha só. Numa sonda de perfuração, pessoal, as utilizadas são as bombas triplex, tá? Basicamente pelo quê? Menor peso, né? Quanto menor peso em convés da sua sonda é melhor, né? Fácil manutenção, o que também é bom. Você tá lá no meio do oceano, né? Às vezes, como eu disse, no pré-sal tem poços a 300 quilômetros da costa terrestre, então você não tem tanto equipamento, ou até mesmo peças ali à disposição, então você tem uma fácil manutenção melhor. Menor custo, que ajuda bastante, e também desloca maior volume a altas pressões. Então, normalmente, né, numa perfuração offshore são utilizadas esses tipos de bomba aqui, tá? As triplex. Observe vocês perceberam tanto na triplex como na duplex, tem essa cabecinha aqui vermelha aqui, parece uma cabeça, né? Um balão, tá? Isso daqui, pessoal, é para evitar, vamos dizer, para amortecer a linha, tá? Do, é chamado de pulsation dampener, tá? Ele é um amortecedor de linha, porque com a pancada do pistão, né, na pressão, para a lama não ficar dando pancada lá todo o meu sistema de perfuração e sistema de circulação, tá? Então ele dá uma amortecida nisso daí,
né, logo ali que sai da bomba. Aqui são alguns exemplos de pistões, tá? Aí tem vários materiais, você escolhe de acordo com o tanto de pressão que vai utilizar e etc. Tá? Tem materiais que dura mais, que dura menos, mas cada um tem a sua aplicação, ok? Não vou entrar em detalhes porque a gama disso aqui é infinito de marca, materiais e etc. Tá? E não é o objetivo aqui do curso. Mas aqui é só para vocês terem uma ideia de como são os pistões dessas bombas de lama. E as camisas, né, por onde esses pistões deslizam, né? Também tem vários tipos, tem com revestimento cerâmico, tem com outros tipos de revestimento, tá? Então, dependendo da aplicação, tu escolhe lá o tipo de camisa que melhor atende no teu processo de perfuração, né, para bombear a lama. Aqui tem um vídeo, pessoal, que mostra, que é bem legal, que mostra como que a parte interna da bomba, né, funciona, trabalha e como as válvulas, né, abrem e fecham com o movimento do pistão. São aquelas válvulas tipo flutuante, é válvula de passeio, acho que chama, sabe? Deixa eu ver aqui se vai funcionar o vídeo, tomara que funcione. Tá funcionando. Não sei se tem som, acho que não tem som, né? Então olha lá, você vê o virabrequim aqui, você vê as bielas, né? Você vê os pistões aqui trabalhando. Aqui tá a camisa com aqueles pistõezinhos que são utilizados, né? Os outros pistões, né? Sem ser do coisa. Aqui está o sistema de válvula de passeio, como eu disse, ó, pode ver, quando o pistão recua, a válvula de baixo abre, quando o pistão volta, né, empurra aqui o fluido, ele abre a de cima, que daí vai lá para a linha de recalque e depois o tubo bengala, tá? Acho que vai mostrar com maiores detalhes aqui. Como eu disse, né, o virabrequim, biela, tá? Aí, aqui tem os pistões. Esse é o pistão para fazer o outro pistão aqui, ó, com a camisa deslizar aqui dentro, tá? Tem a camisa e outro pistãozinho aqui dentro. Olha lá, olha que legal, que mostra, eu acho. Olha lá, ó. Quando o pistão recua, a válvula de baixo entra, que é onde vai entrar o fluido, né? A lama. Depois, quando ele empurra essa lama, a válvula de cima abre, tá vendo? Ó? São válvulas mecânicas, né? Olha lá, quando o pistão então recua, né? A válvula de baixo abre, entra o fluido da lâmina de perfuração, depois quando ele empurra, a válvula de baixo fecha e a de cima abre, levando o fluido de perfuração lá para a linha de recalque e depois para o tubo bengala lá, que é o tubo rígido na vertical, que vai entrar no swivel, interior da coluna de perfuração, sai pelo já da broca, retorna lá para o tanque, né? Mais um pouquinho para vocês verem. Já está acabando. É isso aí. Pessoal, eu olho aqui pro lado, que é o outro monitor meu, que é onde eu tô gravando usando o programinha, e eu vejo que tá tudo certo, está gravando, tá bom? Então é normal dar umas olhadinhas pro lado aqui. Tem esse outro aqui, uma bomba real, né, em funcionamento, uma triplex também, que vocês podem ver que tem 3 liners, né? Eu não sei se vai estar muito alto. Qualquer coisa vocês abaixam o volume. Mais uma vez, funcionando. Legal, né, pessoal? Então é isso aí. Fechou a parte da bomba, né? Vamos para a parte agora do sistema de extração de sólidos, ou seja, o tratamento do fluido de perfuração, tá? Aqui tem uma imagem de uma planta de tratamento de um fluido de perfuração, na qual é constituído de peneiras de lama, degaseificador, basicamente retira o gás da lama, né? Que se tiver um pouco de gás aqui, retira.
o desareador, que vai tirar a areia, e o dessiltador, que vai tirar o silt. O silt é um grão menor do que a areia, tá? Do que um grão de areia. Esse é chamado de silt. Então vamos ver cada um deles, né? A peneira vibratória, ela vai tirar os cascalhos maiores, né, pessoal? Então quando volta lá, sai pelo jato da broca, o fluido de perfuração volta pelo espaço anular, né? Que é esse espaço anular? Nunca esqueci esse nome, né? O espaço anular é o espaço entre a coluna de perfuração e a rocha, tá? Que você está perfurando. Então eles voltam por ali até chegar à superfície e aí eles entram nessa. A primeira etapa deles de tratamento é entrar nessas peneiras. Essas peneiras vão peneirar, né, lógico, óbvio, os grãos maiores de cascalho, né? Então as pedras, os cascalhos maiores já vão ficar por aqui. E aí essas peneiras jogam para uma rosca transportadora, que é basicamente uma bomba de deslocamento positivo, né? Então ele parece um parafuso aqui, ó. Tá vendo? Então todas as pedrinhas, os cascalhos que foram peneirados aqui na peneira, eles caem aqui e são transportados até um espaço lá onde ficam depositados, tá? Aquelas pedras ficam depositadas. Ao longo desse processo aqui, tá, pessoal? Às vezes, normalmente tem um geólogo também que fica analisando esse cascalho, tá? Vai analisando esse cascalho para começar a ver o tipo de rocha, se está chegando perto também do reservatório, né? Se vai ter óleo ou não. Isso daí vai ajudando a ter mais confiança de que vai ter óleo lá embaixo, tá? Então é isso. Essas bombas aqui, essas roscas transportadoras, pessoal, são também muito utilizadas em mineradoras, tá? Para transportar a pedra, cascalho, essas coisas. É o mesmo tipo de bomba. Bom, depois que passa pela peneira, ele vai para o desgaseificador, que não está aqui. Então qualquer quantidade de gás ali que tiver, né, licença aqui que eu vou tomar uma água, é retirada lá do fluido de perfuração, no desgaseificador. O desgaseificador, pessoal, nada mais é do que um tanque, né, na qual o fluido de perfuração cai lá, aí pela gravidade, né, o gás sobe, o líquido desce, o líquido sai por baixo e vem aqui pro desareador e depois o dessiltador, né? Primeiro o desareador, que vai tirar os grãos maiores, que são os grãos de areia, né? E depois vai para o dessiltador, onde vai tirar os grãos menores, que é a areia, que são chamados de silt, tá? E o que é esse desareador, pessoal, e esse dessiltador? Observe que eles têm praticamente eles têm o mesmo formato, né? Só que para o desareador normalmente são utilizados 3, né? E aqui normalmente para o dessiltador são utilizados uns 16, tá? Desse daqui. Isso daqui, pessoal, para quem não conhece, nunca viu, né? É um separador ciclônico bifásico, tá? Ciclônico porque ele usa o efeito centrífugo e da gravidade para fazer a separação, tá? E bifásico porque ele separa duas fases, ok? Tu pode entrar com 3 fases nele, mas ele vai separar 2 fases. Por exemplo, você pode entrar com você pode entrar com óleo, água, gás e areia, por exemplo, né? O gás vai sair por cima, enquanto que o óleo, a areia e a água vai sair por baixo devido ao efeito centrífugo e da gravidade. Eu coloquei aqui no nosso caderno aqui virtual, eu coloquei uma imagem para explicar melhor para vocês. Estão vendo aí, né? Então olha só, eu peguei um exemplo aqui da internet, né? Uma figurinha da internet aqui do Google. Vamos só excluir isso aqui, porque aqui está só para gases e partículas, tá? Né? Aqui, então o que acontece? Aqui vai sair do partículas mesmo. Olha só, por que o efeito centrífugo? Olha o formato dele, né? Por que é ciclônico, né? Porque ele usa o efeito centrífugo e cônico, e ele tem um formato cônico, tá vendo? Esse formato cônico aqui, tá? Que vocês estão vendo aqui, é para manter, né? Conforme depois que o fluido entra aqui e fica girando, né? Lembrando que fluido, né? Fluido pode ser líquido ou gás, né? Então, ó, quando entra aqui dentro, né? Ele vem girando, girando e ele tem esse formato cônico que é para manter esse efeito centrífugo, tá?
para não diminuir esse efeito centrífugo inicial aqui na entrada. Tá? Então, no nosso caso ali, ele vai entrar o quê? Ele vai entrar a lama de perfuração e areia. Essa areia, pessoal, foi o que passou pela peneira, né? Que a peneira vai pegar só os cascalhos maiores, né? Então aqui entra lama e areia. Então ele entra aqui. Essa entrada aqui do separador, ela é tangente à parede do separador, tá vendo? Ó? Que ela fica tangente à parede. Que isso daí é para ajudar nesse efeito centrífugo, como eu disse. Né? Então o fluido vai girar aqui, a lama e a areia. O que é mais pesado? Né? O que tem maior... o mais pesado, que é a areia, ele vai para a parede do separador, e o que é mais leve aqui, que no caso é o líquido, é a lama, ele fica no meio aqui, ó. Ele vai ficar aqui no meio a nossa lama, né? Então, essa lama, ela vai subir, então aqui em cima sai a lama, e aqui embaixo sai as partículas, né? A areia, que são mais pesadas, tá? E aí acontece a primeira separação, né, que é da areia. E aí tem um grão que é menor ainda que da areia, né? Por isso que ele sai dessa primeira bancada aqui, cadê? Né? Então eles saem dessa primeira bancada aqui, que é o desareador, né? E entra nessa segunda bancada, que é o dessiltador, para tirar esses grãos de areia menores ainda. E depois que separou aqui, é o mesmo, né? É um hidrociclone também, é a mesma função, funciona da mesma forma, né, que eu expliquei isso aqui, mesma coisa, só que em vez da areia é o silt que vai separar ali, tá? E então depois aqui que sai do dessiltador, ele vai para o tanque de lama de novo, tá? Então basicamente é assim que funciona o tratamento do fluido de perfuração, tá bom? Então a gente termina essa parte de sistema de circulação. Espero que vocês tenham entendido. Quem não entendeu direito ou ficou com algumas dúvidas, né, anotem aí, depois a gente faz uma aula síncrona para vocês tirarem as dúvidas, tá bom? Depois dessa aula de perfuração eu quero marcar com vocês uma aula síncrona, ok? Ok? Talvez, vamos ver se a gente marca nessa quinta ou na outra terça, tá? Então vamos lá. Continuando aqui. O próximo, eu pulei o sistema de medição e controle, vou deixar ele por último. Vamos para o sistema de segurança agora, né? Que é crucial na indústria do petróleo, principalmente na perfuração de um poço, né? Então, olha só. O equipamento de segurança utilizado durante a perfuração de um poço de petróleo é chamado de Blowout Prevent, né? Abreviando BOP, tá? Ele é um equipamento que consiste em um conjunto de válvulas que fica instalado na superfície da sonda e destina-se a cortar imediatamente o fluxo de fluidos oriundo do poço em caso de descontrole acidental, tá? Então é ele que vai fechar o teu poço caso você tenha, por exemplo, uma bolha de gás que se desprendeu e começou a subir, porque lembra que eu falei de novo, durante a perfuração você não quer nenhum fluido sendo produzido. Esse fluido pode ser gás, pode ser óleo, tá? Então, se passou um gás lá, o gás começou a ser produzido, ou até mesmo o óleo, né? Começou a subir lá pela tua tubulação, pela parte anular, né? Porque você está injetando fluido de perfuração pelo interior da coluna de perfuração, então o óleo vai querer ir pelo espaço anular, né? Então, quando está passando, se passar uma quantidade de óleo, se produzir uma quantidade de óleo, o que vai acontecer? Se você não fechar o poço e não tomar as devidas precauções, né, você não retirar esse kick, ele vira um blowout e explode tudo, tá? Lá na plataforma e mata as pessoas, né? Como vocês já viram na TV, depois a gente vai ver um videozinho aqui que eu preparei para vocês, tá bom? Então, ó, aqui, deixa eu pegar o nosso caderno de novo, só para vocês terem uma ideia. Deixa eu vir aqui. Tá? Imagina vocês. Vou fazer aqui de preto.
Vou fazer meu poço aqui. Tá? O óleo eu vou fazer de azul, tá, pessoal? Faz conta lá que eu tô lá na minha região, bem onde tá o óleo. De repente, começou a entrar óleo aqui. Aqui tá minha coluna, deixa eu fazer de verde. Nossa senhora, pessoal, desculpa. O negócio era pra ser reto. Isso aqui é a minha coluna de perfuração. Aqui tá a broca, tá? Então aqui dentro tá passando o fluido de perfuração. Vou fazer de cinza, ó. O fluido de perfuração tá aqui, saindo pelo jato da broca e indo aqui pelo espaço anular, não é? Se de repente começou a entrar óleo ou gás aqui, olha só, ele vai querer vir junto aqui com o fluido de perfuração. Lembra que eu falei que pode aumentar o volume lá no tanque? Se aumentar o volume no tanque, quer dizer que você está produzindo alguma coisa, né? Então, junto aqui com o fluido de perfuração, começa a vir óleo, tá? Então, olha só, o fluido de perfuração aqui retornando também e o óleo retornando. Ele sempre vem pelo espaço anular. Por que vem pelo espaço anular? Porque é o mais fácil, né, pessoal? Aqui ele está praticamente na pressão atmosférica, né? Porque ele vai sair por aqui e vai lá para o tanque. Aqui, dentro da minha coluna de perfuração, eu tenho toda a minha coluna de perfuração, tem todo o peso da minha coluna de perfuração e tem uma pressão alta que é onde está bombeando o fluido aqui, né? Para sair no jato da broca. Então ele vai querer ir para a região de menor pressão, tá? Então ele não vai entrar, é muito difícil, pelo menos eu não conheço nenhum caso que entra pelo jato da broca, tá? É impossível entrar pelo jato da broca, então é sempre pelo espaço anular, né? No entanto, vocês vão ver que tem o BOP anular, que ele vai fechar esse espaço aqui, ó. O BOP anular, então vai estar o BOP aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu desenhar o BOP. Cadê? Vou desenhar de laranja aqui. Tá, então vamos dizer que o meu BOP está aqui, um conjunto de válvulas, né? Aqui tem o BOP anular, tá? A minha coluna de produção aqui passa por dentro do meu BOP, tá? Opa, tá? E aí, ó, olha só, o fluido aqui, ó, de perfuração, e tanto se estiver produzindo sem querer, né? Quando você tomou um kick, olha só, ele vai passar pelo espaço anular aqui entre o BOP e a minha coluna de perfuração, tá? E aí o que acontece? Esse BOP anular aqui, ele fecha esse espaço aqui, ó. Né? Então o fluido não consegue passar, tá? E aí vai ter umas linhas de choke aqui, linhas de kill, que é para você conseguir pegar isso daqui que está voltando e sair por aqui, ó. Tá? A gente vai ver melhor tudo a linha de kill, linha de choke, lá no método do sondador, método do engenheiro, que é para tirar um kick, tá? Não vou me adiantar aqui. Então é assim basicamente que acontece. Tá? Então vamos lá. Isso aqui é só para vocês terem. Pessoal, é muito difícil explicar essas coisas de petróleo porque uma coisa está ligada com a outra, né? Então se eu quero explicar o funcionamento do BOP, o que é o espaço anular, o que é o BOP anular que vai fechar, eu tenho que falar para vocês por onde o fluido passa, entendeu? O que pode acontecer, então é bem complicado. Eu tive que pensar, quando eu preparei essas aulas, né, eu tive que pensar bastante assim numa sequência em que eu conseguisse explicar as coisas, pulando algumas outras para explicar mais para frente e vice-versa, né? Então vamos lá. Deixa eu mudar aqui minha tela. A de vocês eu já mudei. Aqui. Tá? Então, olha só. Então tá aqui meu BOP, né? Um conjunto de válvulas instalado na superfície da sonda. Tem BOP, quando é perfuração offshore, vocês vão ver na perfuração offshore que esse BOP é instalado lá no leito marinho, dependendo do tipo de completação, tá? Dependendo do tipo de perfuração, ele é instalado do tipo de perfuração, não, desculpa, dependendo da lâmina d'água, tá? Então, se é ultra profunda, o BOP fica instalado lá no leito marinho, ou seja, lá no chão do mar, tá? Então vamos lá. Olha só, aqui está um BOP, tem todos os conjuntos, né, mostrando as válvulas, e o BOP anular. Então tem o BOP de gaveta duplo, aqui está a linha de kill e choke que eu falei para vocês, né, que por onde eu consigo tirar esse kick, né, quando começou a produzir sem querer lá durante a perfuração. Então,
esse kick tem que ser detectado, né? Se ele não detectar, a produção, isso aqui chega lá com uma pressão enorme lá na superfície, mata todo mundo, e ainda mais que é gás e líquido inflamável, né? E o BOP também de gaveta duplo, a gente vai ver cada uma dessas gavetas no próximo slide. Mas aqui eu queria focar no BOP anular, tá? Então aqui tem uma imagem de um corte transversal aqui, de um BOP anular. Pessoal, esse BOP anular, o próprio nome já diz, ele vai fechar o espaço anular, tá? Entre o tubo de perfuração, a coluna de perfuração e o BOP. Lembra que eu mostrei para vocês que... Cadê? Deixa eu trocar aqui. Aqui, ó, lembra que eu mostrei para vocês? Ó, o BOP anular, ele vai fechar aqui, ó. Ele vai fechar esse espaço aqui anular para nada passar aqui e depois poder sair na linha de kill e de choke, tá? E como que ele fecha esse espaço anular? Deixa eu só trocar aqui, pessoal. Bem, como que ele fecha esse espaço anular? Ele tem um sistema aqui com as borrachas e essas borrachas infla, né, e abraça o tubo, tá? Ele empurra essas borrachas para abraçar o tubo de perfuração, né, a coluna de perfuração. E aí ele veda esse espaço anular, não deixando nada passar para cá, né? E aí você pode eliminar o kick aqui por essas linhas de kill e de choke, tá? Normalmente é utilizado na linha de kill. Então olha só, os tipos de gaveta que tem normalmente num BOP, tá? Tem a gaveta vazada, que permite o fechamento do anular do poço ao redor de uma coluna de diâmetro específico para o qual foi projetado. Então você só tem, para aquele diâmetro, essa gaveta ela é fabricada, né, colocada lá no BOP, para aquele tipo específico de diâmetro da coluna de perfuração, tá? E ele fecha o anular, tá? Ele fecha o anular, ele não corta o tubo, tá? Aí tem a gaveta variável. É a mesma coisa que da gaveta vazada, porém você não precisa ter um diâmetro fixo, né, um diâmetro específico da sua coluna de perfuração. Ele pode variar esse diâmetro. E o range de variação máxima aí é de 2 polegadas, tá? O que é bastante na indústria de petróleo. Ok? Continuando aqui. A gaveta cega. A gaveta cega ela é projetada para fechar e selar o poço quando não há ferramenta dentro do mesmo. Tá? Então, quando não tem nada dentro do poço lá, né, ela fecha e ela sela o poço. Não fecha só o espaço anular, porque se não tem nada lá dentro, não tem espaço anular. Ela simplesmente fecha o poço. Tá? E aí tem a gaveta... Opa, desculpa. Aí tem a gaveta cega cisalhante. O próprio nome já diz também, né? Ela vai cisalhar alguma coisa. Então, ela é um tipo especial de gaveta cega que ao ser fechada com a coluna no poço, aí, tá vendo? Diferentemente dessa gaveta cega que não tem nada no poço, aqui vai estar a coluna dentro do poço. Provoca seu corte e fechamento do poço. Deve ser instalada sempre acima de uma gaveta vazada, que é essa daqui, ó, que fecha o anular, né? De forma que numa operação de corte, a coluna fica apoiada na gaveta vazada e então cortada, evitando sua queda no poço. Por que isso, pessoal? Imagina um poço de 5 km de profundidade. Tu tem 5 km de tubo de perfuração, de coluna de perfuração, correto? Imagine vocês durante uma manobra, que eu já vou explicar para vocês o que é a manobra. Imagine vocês durante uma manobra, que manobra é o termo que é usado, por exemplo, quando você retira e coloca tubo dentro do poço, sem perfurar. Né? Então tipo, eu preciso, como assim, professor, sem perfurar? Eu preciso trocar a broca porque já desgastou demais a broca, né? Então eu preciso trocar a broca. A gente vai fazer cálculo disso na aula de broca, tá bom? Preciso tirar a broca então porque a broca desgastou. Vocês vão ver que a gente vai tirar de 3 em 3 tubos. Aí imagina lá, você tirou 2 km de tubo e ainda faltam 3 km, né? E aí aconteceu alguma coisa de ter um kick e você precisou fechar o poço, né? Eu preciso fechar. Essa gaveta ela vai cortar o tubo, né? E se ela não tiver embaixo dela instalada uma gaveta vazada que esteja operando, né, que ela esteja fechada segurando o tubo ali, o que vai acontecer? Aqueles 3 km restantes, porque você tirou 2, sobrou 3, né, no poço de 5 km,
aqueles 3 quilômetros restantes vai cair para dentro do poço, tá? E aí pode acontecer aprisionamento de coluna. Ah, professor, tem como tirar esses tubos de lá? Até tem. O procedimento chama pescaria. Quando cai algum equipamento lá, quando cai alguma coluna de perfuração e fica preso, né? Tem um sistema de chama pescaria, que basicamente, cara, é você enganchar alguma coisa lá no que caiu e fazer força mesmo para puxar, tá? É chamado de pescaria. Não tem segredo, é ficar tentando fazer força. Lógico que tem um limite, né, de todo o teu sistema, do guincho, cabos, essas coisas. E ficar dando soco assim para até tentar desenroscar e sair de dentro do poço. Se não sair, pessoal, tu perde o poço inteiro, tá? Normalmente, com 3 quilômetros de tubo ali acaba perdendo o poço, tá? Sim. É, e se não conseguir controlar também, se for alguma coisa que aconteceu, já viu que não estamos conseguindo controlar o kick, essas coisas, fecha tudo e abandona o poço, tá? Perdeu seus milhões lá, lembra lá que eu falei para vocês que custa de 500 a 700 mil dólares a diária de uma sonda? Pois é, perdeu. Se ficou 10 dias lá, teve que fechar o poço assim, já era, né? Gaveta super cisalhante. Essa gaveta promove apenas o corte do tubo, não promovendo a vedação do poço. Tá? Então aqui, caso você precisa fazer um corte no tubo, né, para, sei lá, para tirar alguma coisa, pode ser empregada em tubulações de até 13 3/8 de polegadas de diâmetro. Bem largo, né? Um diâmetro bem alto. Tá? Aqui, pessoal, eu coloquei umas imagens de alguns BOP, né, reais, né? Para vocês terem uma ideia das dimensões dele, né? Aqui, por exemplo, está num poço onshore. Aqui também parece estar num poço onshore. Aqui eu acho que é de poço offshore, tá? Por que eu consigo também identificar de poço offshore? Tá vendo? Porque ele tem uns sistemas aqui, ó, de guia, tá? Que vocês vão ver para instalar lá no leito marinho. Então eu já consigo identificar que é offshore só de bater o olho nessas guias, tá? Eles são bem grandes, olha aqui comparado com um guindaste, tá vendo? Toda a máquina de um guindaste, a altura dele assim, tudo bem que tá um na frente do outro aqui, mas ele é bem grande, tá pessoal? Chega a ter 7 ou 10 metros de altura, se não me engano, dependendo do poço lá em águas profundas, ok? A gente vai fazer, pessoal, vai ter uma aula só de BOP, que é para fazer cálculos, né? Vocês vão dimensionar para mim qual BOP vai escolher para determinado tipo de poço. Tá? Então é bem legal essa aula também. E já envolve mais a parte de engenharia e de cálculo. Né? Por enquanto vocês estão adquirindo aqui só a parte de conhecimento, por isso que é tudo feito em slide, né? Para vocês saberem como que é feita a perfuração de um poço. Então aqui, pessoal, coloquei um resumo para vocês dos equipamentos de uma sonda de perfuração, tá? Na qual você tem a torre ou o mastro, né, vai depender. Aí lembra lá, bloco de coroamento, que é o crawl block, Catarina, traveling block, o gancho, que é chamado de hook também, cabeça de injeção swivel, que é por onde entra fluido de perfuração, o guincho, mesa rotativa, bombas de lama, tá? Então eu coloquei, é legal que essa imagem aqui, porque vai mostrando onde fica em cada lugar aqui na plataforma, né? Bom, pessoal, vamos falar agora dos equipamentos da coluna de perfuração. Até agora a gente viu todo o processo de perfuração, né? Então a gente viu que tem que é de forma rotativa, que usa mesa rotativa, viu a função de guincho, de catarina, etc. Né? Viu todos os equipamentos de uma sonda de perfuração, vimos a parte de sistema de circulação, todos os equipamentos de sistema de circulação, e agora vamos ver os equipamentos que compõem a coluna de perfuração. Tá? Então, o primeiro item aí que eu falo para vocês, eu até falei lá na primeira aula de perfuração, eu cheguei a citar o comando lá naquela figurinha, aquela primeira figurinha lá que eu mostro para vocês, né? Então eu já dei um spoiler do que é, né? Então os comandos são elementos tubulares fabricados em aço forjado, usinados e que possuem alto peso linear devido à grande espessura da parede. Ele tem parede de maior espessura, pessoal, desculpa, que do tubo de perfuração, mas o diâmetro interno é o mesmo, tá? Mantém o mesmo. A principal função dele, suas principais funções, são fornecer peso sobre a broca e prover rigidez à coluna, tá? Por que eu preciso disso, pessoal? Lembra, eu não sei se eu cheguei a comentar na aula passada com vocês,
Mas imagine uma coluna de perfuração, pessoal. Eu vou te dar um exemplo bem assim prático, né? Imagine 5 quilômetros desses tubos de coluna de perfuração, tá? Imagine 5 quilômetros desses tubos. Esses tubos, pessoal, eles aguentam bastante, a propriedade deles é de aguentar bastante tração, mas eles não aguentam compressão, tá? Então o que que acontece? Se você deixar o tubo cair ou colocar, né, descer com muito rápido a broca lá no chão e tal, esses tubos flambam, né? A flambagem é quando ele faz isso daqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês. Né? Flambar, né, quando um tubo flamba, imagine aqui o poço, né? Aí minha coluna de perfuração aqui, ó, quando ela flamba, ela faz isso aqui, tá? Né? Ela vira tipo é estranho falar, né? Parece uma minhoca, né? Mas isso daí é a flambagem, tá? Você deve ter visto em Maxol, alguma coisa desse tipo. Bom, então, então voltando, eles aguentam tração e não aguentam compressão. Então imagine vocês, pega um miojo, você acabou de cozinhar teu miojo lá antes de jantar, fica brincando com o miojo, pega um fio lá do miojo e faz assim, ó, puxa assim, dá uma tracionada nele, você vê que ele até aguenta a tração. Agora pega o fio de miojo, bota ele na vertical assim, ó, e empurra ele contra a mesa. O que, que ele vai fazer? Ele vai flambar, né? Ele vai enrolar todo assim, ele não tem nenhuma resistência, né? É basicamente isso que acontece aqui com 5 quilômetros, por exemplo, de tubo de perfuração, tá bom? Tem dois tipos de comando, tá? Tem um comando liso, que tem a parede lisa normal, e tem um comando espiralado, que tem essas ranhuras aqui na parede. Essas ranhuras aqui, pessoal, você cria um espaço para evitar um problema muito grave que tem na indústria de petróleo durante a perfuração, que é o aprisionamento de coluna por diferencial de pressão. E se você tem esses rasgos, né, vamos se dizer aqui, essas partes mais baixas na parede do teu tubo, né, no caso aqui do comando, você evita esse aprisionamento de coluna por diferencial de pressão. Não vou entrar em detalhes aqui agora porque vai ter uma aula disso também, tá bom? Então vamos lá. Outro equipamento que compõe aí uma coluna de perfuração são os tubos pesados, chamados de Heavyweight Drill Pipes, né, o HWDP. Eles são elementos tubulares de aço forjado e usinados que têm como função principal promover uma transição de rigidez entre os comandos e os tubos de perfuração, diminuindo a possibilidade de falha por fadiga, né? Então, como vocês viram que o comando eles são tubos bem mais pesados, né, para dar rigidez lá, para o meu tubo e também fornecer peso sobre a broca, né? Então, como eu disse, né, imagina um tubo, uma coluna de 5 quilômetros, se voltar muito peso lá na ponta, tu vai ficar fadigando tudo o resto para cima, né? Então, o que, que você faz? Bota um comando, bota um tubo pesado, um comando, um tubo pesado, vai intercalando para ter essa transição de rigidez entre os comandos e os tubos de perfuração, tá? Normalmente depende muito do poço, tá, pessoal? Não tem uma regra, usa quantos comandos, usa quantos tubos pesados. Depende da profundidade, depende do tipo de rocha, depende de várias coisas, tá, pessoal? Então não tem uma regra, mas normalmente é utilizado 3 comandos e 3 tubos pesados, tá? E assim vai. 4, 2, então não tem uma regra principal, tá? Então as características principais dele, maior espessura das paredes, assim como os comandos, né? Uniões mais resistentes, revestidas de metal duro, que é o hard facing. Essas uniões é aqui, né, pessoal, onde tem a rosca, né, onde está o tool joint, né, que eles chamam. Reforço central no corpo do tubo revestido de material duro. E lembrando, tá vendo? Então você vê aqui, ó, ao longo do tubo, né, tu vê um reforço aqui central, tá vendo? Né, que tem umas paredes maiores, né? E nos tool joints também, tá? Então ele promove essa transição. Um tubo de perfuração normal, olha lá, a parede dele inteira é lisa, né? Aqui não tem esse reforço, tá? Então eles são tubos de aço sem costura, tratados para diminuição do desgaste interno e corrosão.
Possui nas suas extremidades as conexões cônicas, conhecidas como tool joint, então está aqui, né, as conexões cônicas, que são soldadas no seu corpo. Tá? Pessoal, esses tubos aqui normalmente tem de 7 a 8 polegadas, né? Você pode ver que varia, né, o diâmetro também. Como eu disse, depende da profundidade do poço, etc. Né? E eles possuem de 9 a 10 metros de comprimento, 7 metros, então depende bastante. Tá? Mas normalmente são 8 ou 9 metros ou 10 metros, eu não lembro agora exatamente, mas depois eu pesquiso aí para vocês e vejo. E falo para vocês, tá bom? Bom, outros acessórios da coluna de perfuração, né? Aí já entra a parte de acessórios. Um deles é o estabilizador. Eles são ferramentas que dão também rigidez à coluna. Por terem o mesmo diâmetro da broca, auxiliam em manter o calibre do poço, né? A gente fica desenhando aqui o poço como se fosse lisinho tudo, mas a gente sabe que não é assim, né? Ele vem todo deformado, né? Não fica bonitinho não. Em poços direcionais, que vocês vão ver mais para frente, ajudam no controle da trajetória. Tá? Então esse daqui é um dos equipamentos que usa bastante na perfuração de poços direcionais. Tá? Vocês vão rever isso daqui lá quando a gente falar de perfuração de poço direcional, ok? Tá vendo? Ó, como ele tem essa parte aqui maior, ele tem o mesmo diâmetro da broca, então ele vai mantendo o calibre, né, o diâmetro do poço que você está perfurando. E tem os escareadores, que é isso aqui, né, parece um ralador. Possuem as mesmas funções dos estabilizadores, que são esses daqui, mas são utilizados em rochas duras e abrasivas, tá? Porque rochas duras e abrasivas aqui não ia durar nada, né? Se você utilizasse desse tipo aqui, então tem que ser dessa forma aqui, ok? É a mesma coisa, só muda tem a mesma função, né? Ambos, né? Manter o calibre e tal, só que isso aqui é para rochas mais duras e abrasivas, ok? Bom, os alargadores, o próprio nome já diz, né, são ferramentas que permitem aumentar o diâmetro de um trecho, de poço já perfurado, desde a superfície ou a partir de uma certa profundidade de superfície. Tá? Olha só, esses alargadores eles são colocados, né, ao longo da coluna de perfuração. Então vai a broca lá que tem um diâmetro menor, depois vem os alargadores atrás, aumentando o diâmetro de um trecho do poço já perfurado. Pessoal, eu tive a oportunidade de acompanhar uma perfuração direcional em não era de poço de petróleo, mas sim de um gasoduto, né? Que ia passar por debaixo da terra lá no Rio de Janeiro, tá? E aí eles usavam esses alargadores aqui e eu tive a oportunidade de tirar a foto ao lado de um deles, né? Como é um gasoduto, tem um diâmetro muito largo, né? Tinha um lá, um alargador desse tipo aqui, ó, que eu tenho 1,87 m, cara. Eu fiquei do lado dele assim, tinha a minha altura, entendeu? Só pra vocês terem uma ideia do tamanho que pode ser esses alargadores, né? Para perfuração, normalmente, principalmente onshore, não vai usar desses tão grande igual eu mencionei agora, que era para perfuração de um gasoduto, tá? Mas é utilizado também, sim, se precisar aumentar o diâmetro, ok? Bom, olha só os outros equipamentos ali que são utilizados, são as ferramentas de manuseio da coluna, tá? Isso aqui não vai instalado na coluna não, tá, pessoal? São ferramentas de manuseio da coluna. São as chamadas chaves flutuantes, tá? O próprio nome já diz, ela é uma chave que praticamente fica flutuando por cabos, né, lá na plataforma. São utilizadas duas chaves e elas são utilizadas para tirar ou dar torque na conexão do tubo, né? Então são equipamentos mantidos suspensos na plataforma por cabo, polia e contrapeso. A chave flutuante tem a função de fornecer torque ao aperto e desaperto das uniões cônicas das colunas. Entenderam? Desculpa. Então, continuando aqui. É ela que vai tirar, desapertar ou apertar, né, as conexões aqui dos tool joint entre os tubos, né, da coluna de perfuração. Depois vem a cunha. A cunha, pessoal, é para manter a coluna de perfuração totalmente suspensa na mesa rotativa. Então tá vendo a mesa rotativa aqui, ó? Olha aqui o guincho segurando, né, um tubo de perfuração, tá? E aí, se esse guincho soltar aqui, se não colocar essa cunha, o que vai acontecer com esse tubo? Vai cair lá para dentro do poço. Lembrando que aqui, depois desse tubo, pode ter mais 3 km de tubo, né? A gente não sabe.
Entendeu? Aí cairia tudo para dentro do pouso. Então você coloca essa cunha que é para segurar toda a minha coluna de perfuração durante a manobra ou a conexão, né? Do poço, dos tubos, tá bom? Mais um item aqui de segurança, que é o colar de segurança, também aplicado na coluna no tubo da coluna de perfuração. Ele evita a queda da coluna de perfuração no pouso em caso de deslizamento pelas cunhas. Então, se acontecer alguma coisa e a cunha não conseguir segurar a coluna, você tem mais uma chance aqui através do colar de segurança. Tá? Bom, perfurando um poço, né? Então você tem a mesa rotativa por rotação. Ah, professor, o que é esse tubo? O que é esse tubo aqui quadrado, né? Que tem 4 lados? A gente já vai ver que é chamado de Kelly, tá, pessoal? Então, olha só, perfurando um poço, você tem a mesa rotativa, aqui está o Kelly, a bucha do Kelly, que é esse negócio aqui vermelho. O BOP, o sistema de segurança, eu esqueci de falar, tá? O BOP, numa sonda de perfuração, eu falei no caso offshore, que fica instalado lá no leito marinho, né? No caso onshore, o BOP ele fica instalado naquela subestrutura da sua sonda de perfuração. Tá? Ele fica aqui na parte de baixo. Os operários, né, os plataformistas, eles trabalham aqui em cima, tá? E o sistema de segurança fica logo abaixo, tá? Que é uma das funções dessa subsuperfície aqui, de criar esse espaço, né, para colocar o sistema de segurança, ok? Bom, em operações normais de perfuração, como eu já disse, pode ter o alargamento, né? Consiste em perfurar com uma broca de diâmetro maior. A operação de perfuração e alargamento pode ser simultâneas, com o alargador posicionado acima da broca, que foi o que eu falei lá e mostrei nessa foto aqui, né? Tu pode colocar isso aqui ao longo da coluna lá em cima da broca, tá? Assim que vai perfurando, tu já vai alargando também o poço, né? E o repassamento é quando acontece do poço se estreitar, é necessário repassar o poço no trecho descalibrado, tá? Então tem que passar de novo a broca lá naquela parte que está descalibrada. Desculpa. Bom, como são então essas operações de perfuração, né, pessoal? Como que é o processo lá que o plataformista tem que fazer durante, por exemplo, a conexão, tá? Então olha só essa imagem. Isso aqui é muito importante, tá, pessoal? A conexão consiste no processo de perfuração. Então olha só, quando o topo do Kelly atinge a mesa rotativa, é necessário acrescentar um novo tubo de perfuração à coluna. Eu não falei de Kelly? Cadê o Kelly aqui, pessoal? Ah, o Kelly eu falei lá em cima, né? Desculpa. O Kelly é aqui, ó, dessa... Foi na aula passada, desculpa, pessoal. O Kelly tá aqui, né? Ele transmite a rotação proveniente da mesa rotativa à coluna de perfuração. Lembra que eu falei que ele pode ser sextavado, né? E ou ele pode ser quadrado, tá? O corpo dele aqui. Porque ele que vai transmitir a rotação da mesa rotativa para minha coluna de perfuração. E aqui tá até a bucha do Kelly, ó, igual aquela vermelha que a gente viu. Tá, volta lá então. Tá aqui. Que susto, achei que tava aqui os slides. Enfim. Então tá aí, ó. Então como que é o sistema de conexão? Então, como eu disse, né, quando o topo do Kelly atinge a mesa rotativa, é necessário acrescentar um novo tubo de perfuração à coluna. Né? Ou seja, quando o Kelly atinge essa mesa rotativa, né, o topo do Kelly atinge, quer dizer que você já perfurou todo o comprimento da coluna de perfuração, aí você tem que colocar, do tubo de perfuração, tipo, você já perfurou 9, 10 metros ali, aí tu tem que colocar outro tubo de perfuração e perfurar o comprimento dele todo, que é o Kelly também, que tem o mesmo comprimento do tubo de perfuração, tá? Então, olha só, como que é esse processo de conexão? Vem um guincho, o guincho pega os tubos de perfuração que estão lá no estaleiro, lembra dos estaleiros lá? Ele vai subir por uma rampa, né? Tem uma rampa que também é chamada de passarela, né? Então o guincho vai empurrando, aquela passarela vai guiando o tubo de perfuração até lá em cima. O plataformista vai pegar esse tubo de perfuração, colocar dentro de um buraco que fica lá na sonda
que fica lá na sonda de perfuração. Esse buraco é chamado de buraco de rato, tá? Hat hole, né? Mouse hole, não sei como que eles falam lá, tá? É chamado de buraco de rato. Então, olha só, o guincho solta aqui, né? O plataformista ali auxilia colocar o tubo de perfuração aqui dentro, fica aqui dentro, tá? E aí o que acontece? Aí o Kelly desceu, né? O topo do Kelly atingiu a mesa rotativa. O que acontece? O guincho aqui com a Catarina, tudo sobe, né? Olha aqui, ó. Leva o Kelly até lá em cima até aparecer a ponta do tubo de perfuração que estava enroscado no Kelly. Aí o Kelly é desenroscado dele, né? Tira o torque aqui através da chave de flutuante. A mesa rotativa gira, desrosqueia toda a coluna de perfuração, prende com a cunha, lembra? Tem que prender com a cunha aqui antes, tá? Para tudo que está aqui embaixo não descer, não cair para dentro do poço. Esse Kelly, o plataformista ali direciona ele para aquele buraco de rato onde está o tubo de perfuração. Dá uma conectada aqui de leve, né? Sobe com o guincho aqui onde está o Kelly, ó, o Kelly está aqui, tá vendo? Leva aqui, ó, e conecta no tubo que você deixou ali preso pela cunha, tá? Conecta ali, dá o torque com a chave flutuante, vai descendo, né? Desce até a bucha do Kelly encostar na mesa rotativa aqui. Bucha do Kelly enroscou na mesa rotativa, quer dizer que você vai começar a perfurar de novo, né? E começa a perfurar o próximo trecho aí de 9, 10 metros, ok? Até o topo do Kelly atingir a mesa rotativa. E aí vai o processo todo de novo. Ok, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida depois, pergunta na aula síncrona, tá bom? Outra operação que é normal, a operação de perfuração, é a chamada de manobra. Ela consiste na retirada e descida de toda a coluna de perfuração para substituição de broca, por exemplo, ou fazer um outro procedimento, tá? Mas normalmente para a utilização de broca, substituição da broca. Então, olha só, nesse processo de manobra, né, nessa operação de manobra, você tem um plataformista que fica lá em cima, né, da torre ou mastro, né? E os tubos, olha só, o Kelly é colocado aqui naquele buraco de rato onde fica o tubo, o Kelly é deixado de lado aqui, o Kelly com suível, tá vendo? Tá tudo preso aqui, ó, o Kelly com suível. Fica só o guincho aqui, ó, né? Aí esse guincho, quando você tirou, ficou preso pela cunha aqui, né? Esse guincho prende no tool joint aqui, né, naquela parte mais gordinha do tubo, tá? Naquela parte cônica do tubo, e eleva o tubo, aí você tira de 3 em 3, tá, pessoal? Porque a gente não vai precisar rotacionar, né? Às vezes aqui sobe, às vezes meio... desculpa, ele não sobe girando, né? Ele sobe, né, com 3 tubos de uma vez. E aí o plataformista que está lá em cima, ele fica colocando nesse estaleiro vertical aqui. Então ficam as seções de 3 tubos aqui, tudo na vertical. Por isso que a torre e o mastro também tem aquela altura, né, tem uma altura relativamente alta, né? Porque você vai colocar 3 tubos assim conectados. Tá? E aí você tira e coloca. Para voltar de novo pro tubo é a mesma coisa, né? Vai colocando aqui, prende com a cunha, pega outra coluna aqui dos 3 tubos, né? Enrosca aqui, dá o aperto aqui com a chave, vai descendo de 3 em 3 também, tá? Já com a broca substituída, né? Essa é a operação de manobra. Aqui tem uma foto, ó, de como os tubos ficam dispostos lá nas estaleiras do mastro, né? Olha lá, eles ficam tudo na vertical de 3 em 3 tubos, tá vendo? Eles não vão mais para aquele estaleiro horizontal de 1 em 1. Porque imagina a demora que ia ser tirar de 1 em 1, depois colocar de 1 em 1. E não precisa, né? Porque você não está perfurando, você só vai substituir a broca. Você só quer tirar, colocar os tubos lá de novo. Aí quando começar a perfurar, vai para a operação de conexão, que é essa daqui. Entenderam? Né? Então aqui, dentro das operações normais também de perfuração tem a circulação, que basicamente consiste em manter a broca acima do fundo do poço, né? Então puxa um pouco a coluna de perfuração para cima, né? A fim de circular o fluido de perfuração para remover cascalho do espaço anular. Né? Só uma operação de circulação que chama, só para tirar o excesso de cascalho aqui do fundo do poço,
Então ele deixa circulando o fluido de perfuração aqui com a broca um pouquinho acima do fundo do poço. Ok? E para finalizar, sistema de medição e controle. Né? Então o sondador, que é o responsável por detectar o kick, né? Ele que vai detectar o kick, ele que vai ter que tomar a decisão se fecha ou não o poço, se aciona o BOP, entendeu? Ou o BOP anular, é ele que detecta tudo. Então aqui tem algumas das coisas que o sondador consegue ver, né, no painel dele, né? Então você tem o retorno de lama, variação do volume de lama, né? Que daí lembra que eu falei para você, se tiver uma variação muito alta no volume de lama no tanque, quer dizer que você está produzindo algo e não pode, né? Peso sobre a broca, torque elétrico, torque da mesa rotativa, torque na chave flutuante, tá vendo? Tudo isso, ó, RPM da mesa rotativa, pressão de bombeio, tá? Então tem um monte de coisa. Esses caras aqui, aqui tem um sondador, né, trabalhando. Você pode ver que normalmente eles ficam numa cabine que tem umas grades reforçadas, porque caso tenha um kick, alguma coisa, né, que aconteça alguma explosão aqui na plataforma, ele tem a chance de tomar alguma atitude aqui, né, aumenta a chance, né, de tomar alguma atitude aqui para tentar conter ainda isso, tá? Então é ele que comanda, entre aspas, toda a operação ali do guincho, essas coisas, tá? Esses caras ganham muito bem, viu, pessoal? Mas ganham muito dinheiro mesmo trabalhando. Só que a responsabilidade é bem alta, né? E o cara tem que ter muitos anos de experiência, né? Pra ter o feeling de detectar um kick e etc, tá? Mas esses caras ganham muito bem mesmo trabalhando lá na plataforma de perfuração. Nossa, pessoal, eu tô até com a boca seca aqui, acabou minha água. Eu quero mostrar pra vocês alguns videozinhos aqui. Já deu 1h06 aqui de vídeo. Mas eu vou mostrar os vídeos aqui pra vocês pra gente fechar com chave de ouro essa parte aqui, tá? Pessoal, não liguem pros comentários aqui, né, dos vídeos e tal, mas é interessante, né? Aqui tem uma perfuração de poço de petróleo. Eu achei legal esse vídeo aqui porque ele mostra todo o processo, mostra o estaleiro, o guincho pegando lá, colocando o tubo de perfuração no buraco de rato, tá? Botando a cunha. Então eu vou colocar aqui, vou deixar um volume meio baixo e vou dando umas comentadas aqui, tá bom? Começou. Olha aí o Kelly, tá vendo? O Kelly chegou até o topo do Kelly, ó, durante a perfuração. Então essa aqui é a parte de conexão que ele tá fazendo, né? Ele tá fazendo a conexão aqui do tubo, tá? Olha o Kelly subindo, é um Kelly quadrado, né? Tá, aqui esquece. E daqui a pouco está... Ô meu amigo Andrade, está pronto para... Olha aí, ó. Garoto. Olha que legal, ó. Vai botar a cunha. Agora está pegando a cunha junto com o querido Andrade. Aí ela vai segurar todos os tubos que estão lá pra baixo, dentro do poço. Vamos agora ver a ação do... Ele vai fechar uma válvula do Kelly, ó. Para a lama não passar. Porque imagina, se não fechar essa válvula, toda a lama de perfuração que tá acima ali do Kelly, ela vai escorrer aí na plataforma, vai fazer maior sujeira, né? Então o Kelly tem essa válvulazinha aí que segura um pouco a lama, tá? Segura não, ela trava mesmo a lama, você vai ver que vai sair um pouco de lama do restinho que sobrou ali da parte de baixo do Kelly. Tá? Aí a chave flutuante, ó, aí tá tirando o torque, né, da coluna lá. Tá vendo? Uma chave, ela é fixa, tá? Por um cabo fixo, no caso essa daqui. E a outra chave tem um guincho que puxa ela, né? Para tirar o torque ou até mesmo para colocar o torque, né? Mas uma tem a parte fixa aqui por um cabo, então ele só prende lá, só para segurar o tubo, enquanto que a outra puxa para tirar o torque ou colocar o torque. Normalmente, pessoal, o pessoal perde muito as pontas do dedo, tá? Esses plataformistas aí nessa chave, se não tomar cuidado, prende o dedo ali. Olha lá, a mesa rotativa vai girando para tirar o restante, né? Então a chave flutuante ela só tira o torque, né? Aí depois a mesa rotativa desrosqueia os tubos, né? Olha lá, um pouquinho de lama que caiu, né? Da parte de baixo ali da válvula. Faz parte, galera, faz parte.
Olha lá, ó, vai pegar outra tubulação, outra coluna de... outro tubo de perfuração que tava já no buraco de rato, tá vendo? Não da câmera não, viu, Andrade? Olha lá, ó, rosqueia, Foi preciso. né? Vamos abrir a válvula. Opa! Já vai abrir a válvula ali. E agora vai conectar no restante da coluna lá, ó. Eles vão dar o torque já aí dentro do buraco de rato mesmo e já leva pra lá pra depois dar o torque na outra lá. Então aqui o que ele tá juntando, ó, é o Kelly com o tubo de perfuração que tava no buraco de rato, que vai conectar ali no restante da coluna de perfuração, entendeu? Olha lá. Aí vai levantando, né? O guincho levanta tudo. Agora nós vamos por esse tubo aqui. Fazer a conexão. Muito bem, garoto. Aí fazendo a operação de conexão, pessoal, que eu já expliquei, tá vendo? A graxinha para lubrificar. O Kelly Spin funciona para enroscar o tubo. Esse aqui. Olha lá o Kelly, tá vendo? Olha o tamanho do Kelly, ó, ele tem o mesmo comprimento do tubo de perfuração, ó. Aí vai dar o torque agora, né? Deu torque. Aí vai, ele não vai mostrar aqui, eu acho, mas ele vai descer a coluna até bater aqui a bucha do Kelly, né? Quer ver? Olha lá descendo. Olha lá a bucha do Kelly ele chegando. E olha aqui que ele vai mostrar. Ele vai mostrar o guincho pegando o tubo lá no estaleiro. Ó, olha aqui o operador, né? O da perfuração. O sondador, né? Vamos se dizer. Valeu, galera. Agora nós vamos pegar um cubo lá embaixo. Muito bem. Olha lá, ó. Olha lá, o guincho foi até lá, ó. O cabo do guincho, né? Olha lá o estaleiro, né? Como vocês viram. Aqui é a passarela aqui do estaleiro, né? E sobe pela rampa aqui, ó. O guincho puxando. Olha lá. E aí, pessoal, ele vai ser colocado aonde? Como eu disse lá, né? A gente está na operação de conexão. Ele é colocado no buraco de rato, né? Olha lá, ó. Enquanto isso, tá vendo ó, a mesa rotativa aqui perfurando, ó, com o Kelly? O Kelly tá descendo aqui, né, enquanto tá perfurando o comprimento total do Kelly. Quando o Kelly chegar, o topo do Kelly chegar aqui embaixo, né, aí começa todo aquele procedimento de novo. Tira o Kelly, prende com a cunha, né, o tubo lá embaixo, tira a rosca, tá vendo?
Não vai mostrar mais não. É isso aí, pessoal. Pelo menos eu acho que deu uma ideia, né? Tem uns outros vídeos aqui. Aí vocês falam assim, ah, professor, aqui ó, em perfuração offshore, será que é mais tranquilo? Olha aqui, numa perfuração offshore. Aqui, pessoal, é um riser de perfuração. Aqui é por onde passa a minha coluna de perfuração. Eles não estão na base onde está a mesa rotativa ou o top drive. Eles estão na parte de baixo ali da plataforma onde está a mesa rotativa ou o top drive. Eu não sei o que eles estão usando aqui, né? Eu não sei também o que eles devem estar fazendo aqui, né? Algum procedimento aqui na tubulação. Mas olha a onda do mar, pessoal. Olha lá. Vocês estão vendo? E olha que interessante. Você está vendo que a plataforma fica... A sonda, desculpa, a plataforma não. A sonda de perfuração, ela fica estável. Olha o mar como que tá. E o pessoal aqui nem se mexe, tá vendo? É isso que permite fazer a perfuração offshore, né? É um dos equipamentos que é chamado de Wave Rig, eu acho. Eu não lembro o nome agora em inglês. Mas é um sistema de amortecimento de toda a linha, né? Daqui de perfuração, para que essa linha aqui não fique subindo e descendo junto com a plataforma. Porque se ela ficar subindo e descendo, o que acontece? A broca vai ficar batendo lá no fundo do poço, né? Aí vai. E lembra que eu falei que a coluna de perfuração não aguenta muito peso, né? Ela flamba. Então, aí você evita esse tipo, tá? Então aqui é só para vocês terem uma ideia, né? De como é perigoso, né? Uma perfuração offshore, né? Dependendo ainda mais das condições marítimas, né? Condições do mar. Tá? E aqui, pessoal, é um vídeo também rapidinho do que acontece com blowout, né? Quando você não controla o kick, né? Olha aí o que acontece. Aqui, ó, tem um poço em blowout, então desde tempos antigos, né, pode acontecer o blowout, olha isso. Ó, uma sonda onshore, olha lá. A gente vai fazer uns cálculos, tá, pessoal, com relação ao fluido de perfuração, massa específica, que eu falei, né, usando a hidrostática de mecânica dos fluidos, para vocês calcularem, né, certas situações, certos problemas, para evitar esse tipo de não acontecer isso daí, né. Tá vendo, ó, o sondador, você viu que ele tem que ficar protegido, porque ele tem que tomar as providências aqui, ó, para fazer alguma coisa, entendeu? Aí um outro acidente, né, olha o tanto que derrama. E aí acaba derramando tanto o fluido de perfuração como o óleo, né? O óleo também começa a produzir ali, né? Porque foi um blowout. Olha isso, produção de um... Olha. O problema é esse, né? Quando dá ignição, né? Como eu disse, vem gás e vem óleo. E são produtos extremamente inflamáveis, né? E aí acontece isso daí. O calor é tão intenso, pessoal, que derrete, né? O aço, o metal, qualquer coisa que fica lá. Não tem o que fazer, não. E aí, ao longo do curso, a gente vai ver, principalmente na aula de perfuração direcional, como que a gente resolve uns tipos de vazamento desse, uns blowout desse, por exemplo, offshore, tá? Vocês vão entender ó, quando acontece isso daqui offshore, para não continuar poluindo lá o mar, qual que é o procedimento para tampar aquele poço. Vocês vão ver isso ao longo do curso.
Tá aí. Pessoal, é isso que eu tinha para falar hoje, tá? Se vocês quiserem pesquisar mais vídeos aí no YouTube, vocês fiquem à vontade. Desculpa. Vou ficar por aqui, já falei bastante, né? A aula deu 1h20, mas deu uma boa adiantada aí na aula, né? Vamos ver se quinta-feira agora a gente marca uma aula síncrona. Vou mandar um e-mail para vocês ou não, né? Vamos ver. E a gente vai se falando. Pessoal, fiquem com Deus, um abraço e até a próxima aula, tá bom?